aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O dia ontem foi movimentadíssimo, com várias notícias do tipo urgente, vocês devem ter acompanhado, a maioria relacionadas à vacina, mas também teve a questão do governador de Santa Catarina que caiu, mais um governador caiu, a gente vai comentar sobre tudo. Vamos começar falando sobre a questão do Maia, que viaja para São Paulo, né, para se colocar como um aliado de Dória, ajudar o Dória nos seus objetivos. Vamos falar sobre a Anvisa, que já aprovou a compra e vale a pena comentar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre o Fux, isso aqui é importantíssimo, já grifei de amarelo. Fux vai levar o assunto para o STF. Agora não é o assunto da compra apenas, é para saber se vai ser obrigatório ou não. E o Lewandowski dobrou a aposta, pediu urgência, já inclusive acionou PGR e AGU, a presidência. Sobre a questão da obrigatoriedade, já contamos com 2 ministros do Supremo que vão votar por sim. E um deles, que eu espero que vocês consigam imaginar, o ministro mais progressista, sabe? O maior problema que nós temos no Supremo hoje, falou que se não for aprovado de primeira, ele é relator de outro caso e ele vai lutar pela obrigatoriedade. Temos aí questões diversas acontecendo no Brasil, coisas relacionadas a Moro, Lula, Cacai, crimes, algumas coisinhas que vale a pena de comentar, até da questão da educação. Vamos fazer uma piada geral, coisa bem rápida. Temos aí a questão eleição. Cadê Bolsonaro? Vocês vão entender, isso aqui é um tema que tem que botar muita atenção, gente. Tem a questão do governador caiu, quero mostrar para vocês. Talvez possa ser algo até interessante. E o crescimento da esquerda e as notícias finais. Então tem muita coisa. Vamos começar aqui com a questão do Dória e do Maia. Mas primeiro, vejam só isso daqui. Depois que Bolsonaro fechou a porta pro Dória, fez aquele discurso todo, o Dória vem a público e anuncia que 6 novos centros de testagem foram abertos. Vão ser abertos em São Paulo para agilizar o processo. E o que eu quero que vocês percebam aqui? Em São Paulo, Dória está abrindo centros para testes, sabe? Não terminaram os testes. A gente está com um produto que está em fase de testes e o Dória já quer comprar. Ainda não se sabe da eficácia. O Dória já quer comprar, está em fase de testes. E diz, ó, com a abertura desses centros, vamos ganhar velocidade para que essa demonstração da eficácia possa aparecer o mais rapidamente possível. Esperamos que isso aconteça em novembro ou meados de dezembro, disse hoje, dia 23, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Ou seja, espera-se que em novembro, meados de dezembro, consiga, não é uma certeza. Então ainda está em testes. Vocês vão entender quando for falar da Anvisa. E aí o Dória, ele tinha ido no Datena e ele falou que é algo interessante, que vai fazer ainda mais sentido e já vai se juntar com essa primeira informação. Gil Diniz trouxe um recorte de 19 segundos que eu quero mostrar para vocês. Olha a discussão entre o Datena e o Dória. De doses com dinheiro público. Mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses? Que evita mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não sei se tem grana para isso. É uma coisa, aplicar é outra. Eu sei que mas comprar é uma coisa, aplicar é outra. Não, a gente compra, se não funcionar, vai fazer o quê? Vai jogar fora? Vai jogar fora? Porque eu já adianto, já foi aprovada a compra de 6 milhões de doses. Cada dose custa equivalente a 10 dólares. Na verdade é 10,30, vamos botar só 10. O dólar está 5,60. Numa conta rápida, daí 336 milhões de reais. Comprar uma coisa, se não funcionar, vai fazer o que? Vai jogar fora? Como é que faz uma fala dessa? E você vê, ainda está em testes, ele tem certeza. Então, comprar uma coisa, aplicar é outra. E aí, temos a questão do Maia. Maia foi a São Paulo se encontrar com Dória, colocar lá, né, todo o seu apoio, mostrar que são aliados. Lembre-se, falei para vocês, tem umas 2, 3 semanas, e já tinha sido fechado um acordo entre o Maia e o Dória visando 2022, que seria o quê? O vice da chapa de Bruno Covas é do DEM, o cara que inclusive aí tá colado com Dória em São Paulo também é do DEM. Então já estão criando uma frente ampla, sabe, para gerar um nome para 2022. E essa mesma frente ampla do DEM, o PSDB e o PMDB, também visa buscar o apoio da esquerda para se perpetuar na frente da presidência da Câmara dos Deputados, o cargo que Rodrigo Maia deve deixar em 1º de fevereiro. E a Gazeta do Brasil traz aqui, né, Maia chama Dória de amigo e se põe à disposição para solucionar entreveiro sobre a questão da vacina. E vejam só,
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se colocou na sexta à disposição do governador do estado de São Paulo, a quem se referiu como amigo e aliado, para ajudar a resolver o que chamou de entrevero envolvendo a potencial vacina miraculosa, de Dória e seus amigos. Está sendo testada e deverá ser produzida pelo Instituto Butantan no governo paulista. Eu espero que o entrevero desta semana possa construir uma solução para as próximas semanas. Então, Maia já quer resolver para ontem, as próximas semanas. Disse Maia que veio a São Paulo participar, ao lado de Dória, da entrevista coletiva que o governo paulista faz para dar informações sobre o combate à pandemia. Gente, para vocês que não estão sabendo, eu só leio a fase final e explico o que é que aconteceu de verdade. O senhor Dória pode contar com a Câmara para que a gente possa com diálogo com o governo. Temos 2 medidas provisórias que precisam ser votadas. A gente restabelece o bom diálogo. O presidente Bolsonaro, nos últimos meses, tem tido um ótimo diálogo comigo. Tenho que falar a verdade. Eu espero que a gente consiga construir, através do diálogo, a solução. E galera, o Maia, ele saiu de Brasília só para aparecer na entrevista junto com o Dória. Só para isso. Só e somente só. Deu um relato, falou de quando ele estava doente, como foi difícil, só ele sabe tudo que ele passou. Ele saiu só pra isso, ainda falou, não, eu tô vindo aqui porque uma parte da mídia, sabe, que gosta de criar o caos, falou que eu não me encontrei com Dória quando ele foi em Brasília, porque eu não gosto dele, eu estava do lado de Bolsonaro, nada disso, nós somos amigos e somos aliados. Olhe todo o esforço feito por Rodrigo Maia na sexta-feira, sair de Brasília, só fazer um bate-volta em São Paulo para aparecer junto com Dória. Olha só, quais são os interesses de Rodrigo Maia com isso? Perpetuação do seu grupo no poder? Sim ou com certeza? E aí, o Dória vem, matéria antagonista, para avisar que pode haver caos no Brasil se a Anvisa romper com a ciência. Qual ciência? Ciência do Átila? Que ciência é essa? Que ciência é essa? Com base em quê? Eu acho que a Anvisa, mais do que tudo, deveria esperar os resultados preliminares, pelo menos assim, mais palpáveis, dos testes aí que o Instituto Butantan vem fazendo, correto? Para poder dar um veredito final, já que precisamos ver a ciência, números, estatística, que até agora não aconteceu, O próprio Dória assume isso, está em fase de testes. E aí, vem a esquerda, serelepe, saltitante, falando a questão, Vem a matéria da Valor para afirmar que, após reclamação do Butantan sobre a vacina, a Anvisa diz que vai acelerar o processo. Olha só, a Anvisa está com medo do Butantan, foi com medo do Dória. Não, a gente vai acelerar. E a Tabata diz que é fundamental que a Anvisa priorize a liberação dos insumos para a vacina produzidas pelo Butantan e que não haja interferência política nesses trâmites. O que está em jogo é a vida dos brasileiros e é desumano qualquer disputa política interfira nesse processo. Felipe Neto vem para falar que ele tomaria uma vacina feita pelo próprio Bolsonaro se ela recebesse o aval das entidades científicas mundiais. Parem de questionar se vão tomar ou não. A única coisa que importa é se ela terá esse aval. Como vocês estão vendo, Se a Anvisa falou, está falado. É a ciência, sempre a ciência complicadíssima. A Ilona Sabo, já parte para uma narrativa muito mais política, absurda, coloca a foto do Serra com Lula e ela fala o seguinte, caminhávamos para consolidar nossa democracia, como deixamos as pontes se romperem dessa forma? Para ela, a consolidação democrática é um partido que quebrou o país, roubou como ninguém, sabe? A própria Operação Lava Jato, que esse pessoal tanto ama, mostrou isso daí, As questões do petrolão, o PT já vem de muito antes, esse pessoal já estava envolvido no BNDES, o escândalo do Banestado, o CPI do Banestado, o BNDES também, tem todos aqueles empréstimos, fazendo doações para países que os governos são ditatoriais, comunistas, Cuba, Venezuela, emprestando dinheiro que nunca recebeu e nem vai receber, mas para Ilona Sabo é consolidação democrática que se chama isso. Pra você ver que quando esse pessoal usa a palavra democracia, não tem nenhuma conexão com a realidade. E aí o João Marcelo Borges, qual era a legenda que ele atribuiu à foto? Há menos de 15 anos, o governador de São Paulo vacinava o presidente do Brasil para incentivar as pessoas a se vacinarem contra a gripe. Eram adversários políticos ferrenhos, deixo para vocês analisarem o tamanho de nosso retrocesso. Será que eles realmente eram adversários políticos?
Será? Eu acho que nunca foram, né? Estratégia da tesoura. Mas é a famosa consolidação democrática. E aí, pessoal, uma das notícias urgentes do dia, que inclusive eu fiz um vídeo rápido de 1 minuto e pouquinho só para falar bem por alto, para incentivar que vocês fossem atrás. A Anvisa autorizou a aquisição de 6 milhões de doses. Saiu aqui, né? A Gazeta do Brasil complementa falando que a agência ainda não deu parecer final sobre o pedido de importação da matéria-prima. A compra, sim, lá... Vou mostrar. No final da tarde da sexta-feira, a Anvisa autorizou a importação de 6 milhões de doses. Essa aquisição está relacionada com o programa de imunização da doença desenvolvido pelo Butantan em São Paulo. Até o fim do ano, o Instituto espera produzir outras 40 milhões. Essas 6 serão 100% produzidas no país, lá dos amigos do Dória. A Anvisa decidiu separar, o processo em duas partes. Uma é a questão da compra, ela já pronta, e a outra dos insumos. Compra já pronta, 6 milhões de doses, tá liberado, vai que é tua. Pode comprar, Dória. Pode comprar. Está em testes, mas já pode comprar. A gente não sabe. Como o Dória disse, né? Comprar uma coisa, aplicar é outra. O que sobrar deverá ser produzido a partir do princípio ativo importado. A Anvisa afirmou, ainda nesta sexta, através de uma nota que, abre aspas, não há nenhum tipo de retardo, atraso ou morosidade diante do pedido do Instituto Butantan. A Anvisa está colocando o pedido de importação de vacinas já envasadas do Instituto Butantan sob análise da ferramenta eletrônica formal chamada Circuito Deliberativo, na qual os diretores podem analisar o processo e efetuar a votação sem a necessidade das formalidades de uma reunião presencial e pública da diretoria colegiada, dizia o documento. Olha só. E aí, eu não coloquei aqui. Putz, era para ter colocado. A Anvisa assume que está na fase clínica 3, de teste. Fase clínica 3. E ainda está em período de testes. Mas já aprovou a compra. Está em teste, pode comprar 6 milhões. Tava aí, eu não coloquei esse pedaço da matéria. Errou meu aqui. Mas eu falei até no vídeo curto. 6 milhões, uma coisa que ainda está em testagem na fase 3. Mas já pode comprar. Será que isso foi pressão política? É medo de alguma coisa? Não sei. Quando eu vejo essa nota de esclarecimento que a Anvisa vem para falar, em relação à nota recente divulgada de que a Anvisa retarda a importação de matéria-prima para a fabricação de vacina, informamos que o referido processo já havia sido analisado quando da publicação da nota. Isso aqui é o quê? Tá com medo de Dória levar a Anvisa para o STF? Vocês estão com medo de ser processados? É o que? Medo político? Mas parece que o compromisso da Anvisa é se colocar, bonitinha, para não gerar nenhum problema para ela. Nenhum problema. Agora eu jurava que eu tinha colocado a questão da fase 3. Inclusive foi aprovada essa fase 3 num conselho deliberativo online, não teve nem reunião formal, os diretores da Anvisa se juntaram na salinha online, numa live do Zoom, possivelmente, votaram e falou, não, tá liberado aí, Dória, vai lá, pode comprar, inclusive já avisamos ao governador de São Paulo. E aí, meus amigos, quando a coisa já estava complicada, veio um Fux e dobra a aposta. Fux adiantou que a questão será analisada pelo STF. O presidente do STF atual, o Fux, disse que nessa sexta-feira, ele disse na sexta que a corte deverá em breve se debruçar sobre a questão. E esse breve eu acho que deve ser talvez em 2 semanas. Eu acho que não vai essa semana ainda, a não ser que o governo realmente se pronuncie muito rápido, que eu acho que o governo não deveria esperar até o último dia, tem 5 dias para se pronunciar, vou mostrar para vocês, esperar para ver se a gente ainda ganha pelo menos mais uma semana, para dar tempo do dia 1º, que é domingo que vem, da população tomar as ruas e tentar mandar uma mensagem. E aí, veja só, a matéria do Valor. Abre aspas para o Fux. Podem escrever, haverá uma judicialização, que eu acho que é necessária. Sobre essa questão, vacinação. A discussão não é sobre a liberdade individual, mas também, digamos assim, sobre os pré-requisitos para se adotar uma vacina, afirmou ele durante um evento virtual sobre o papel do judiciário no atual cenário de crise. Gente, viu que eu marquei aqui o mais? Não foi à toa. O que é o mais? É uma conjunção de adversidade, que demonstra uma adversidade, assim, ó. A discussão não é só sobre liberdade individual, mas tem outras coisas.
Qual é a questão que você vê? Quem foi que levantou a bola? Como é que essa questão começou da obrigatoriedade? Veio dos liberais. MBL, João Amoedo, pessoal do Novo, Sérgio Moro. Eles levantaram, eles falam que não, liberdade é importante, mas a sua liberdade não pode interferir no coletivo, na sociedade, sabe? A sua liberdade pode causar algum problema. Então, não é bem assim, tem o limite da sua liberdade. O que é que Foucault está falando? Ó, não é só sobre a liberdade individual, mas também esse outro lado. Tem que olhar o seu amiguinho, porque se você não toma, você pode estar infectando mais alguém que não pode tomar injeção. Então, sabe como é, né? Não pode. O Foucault vai votar sim ou não? O que é que vocês acham? Vai votar sim ou não? Só com esse mais. Em sua manifestação, Foucault disse que não estava adiantando o seu ponto de vista. Apenas dizendo que essa judicialização será importante. Eu não estou adiantando nada. Não, você não está nada, Foucault. Beleza. Assim eu realmente espero. Espero que seja o contrário disso daí. Segundo o ministro, o tema precisa ser pacificado diretamente no Supremo porque a jurisprudência da Corte é um dos grandes instrumentos da segurança jurídica. Porque normalmente ninguém vai contra o STF, né? É bem complicado. A legislação nacional, a jurisdição é nacional. Fixada a jurisprudência, ela deve ser respeitada e obedecer a uma escala hierárquica. Ou seja, uma vez que eles fixem, todo mundo tem que cumprir. Eles falam que vai tomar, todo mundo vai tomar. Tá fácil. Resolvido no STF. Quem manda vai tomar lá. A gente faz justiça sem precisar fazer pesquisa de opinião pública. Mas, quando vamos julgar questões morais ou razões públicas, nós não podemos dar as costas para a sociedade. E aí é o meu filete de esperança, que isso não seja analisado semana que vem, que o Lewandowski quer urgência, mas o povo consiga ir às ruas, consiga tomar as ruas, mandar uma mensagem para o STF que... Peraí, calma lá, amigo. A sociedade não tá muito contente com isso daqui, não. Respira, Fux, respira. E aí, mais outra notícia, gente. O dia ontem tava, meu Deus do céu. Lewandowski determinou urgência e leva a plenária a decisão sobre a obrigatoriedade. Algumas coisas que eram na mão do Lewandowski, né, para ele ser o relator da coisa, ele não quis tomar uma decisão monocrática, levou para ser discutida com todo mundo e já pediu urgência na análise. O Fux já tinha avisado previamente que ia falar, não, a gente vai colocar em breve, depois dessa pedido de urgência, o que gera breve realmente agora vai na velocidade da luz. E no final da tarde da sexta-feira, o Lewandowski determinou que a decisão sobre as 3 ações ligadas à vacinação obrigatória serão decididas pelo plenário da Corte. A primeira foi protocolada pelo PDT, que quer autorizar que estados e municípios a obrigarem a população a se vacinar, mesmo contra a determinação do governo federal. Já começa por aí, já vem o estado. Aí não. Isso é parecido com a questão do lockdowns que aconteceu? Parecido. O PTB pede o contrário, quer acabar com um trecho da lei de enfrentamento que permite a obrigatoriedade. Eu realmente espero que o PTB consiga. E a terceira ação foi protocolada pela Rede, que pede que o Supremo obrigue o governo federal a comprar a vacina dos amigos do Dória. Por quê? Porque não pode ser outra. Mas vai vendo, né? Eu mostrei pra vocês, nos últimos 3 dias aí, Dória e Randolfo Rodrigues juntos, fotinha e tudo mais. A Rede que protocolou. Você já sabe de onde foi que veio, né? A conversa. E aí, pessoal, olha só, matéria dá valor sobre a questão do Lewandowski. Depois que ele pediu urgência, ele concedeu 5 dias para Bolsonaro se manifestar. Quando é pra esquerda, tanto faz. Tem aí, às vezes passa 1 ano, 2 anos. Quem sabe, às vezes, senta num processo, né? Espera caducar, sabe? Espera prescrever. Rapaz, não sei, sabe aquele teu crime de corrupção? Prescreveu, tava atarefado, sabe? Que tinha muita coisa de Bolsonaro que eu tinha que julgar. É muito mais importante na mente deles. E aí você vê, o ministro Lewandowski determinou que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste em até 5 dias sobre sua política de vacinação. O despacho foi assinado no âmbito das ações ajuizadas por partidos políticos contra o governo federal, depois das questões que Bolsonaro falou, né? A AGU e a PGR também deverão se posicionar sobre o tema no mesmo prazo concedido ao presidente. Eu espero que todos aí esperem os 5 dias, espero que sejam 5 dias úteis, só vão na sexta-feira, no final do dia, que é para realmente garantir que pelo menos semana que vem o STF não vai querer vir com essa. E aí, pessoal, tem uma matéria que não tem urgente, mas essa daqui eu também colocaria urgente. Na verdade, isso aqui é meio até óbvio, né?
eu falei que já tinha 2 votos garantidos. Para mim, um tá claro do Fux, e o outro, eu falei no início, quem é o ministro mais progressista, sabe o maior problema que nós temos na STF, o único que já tem inclusive um plano de poder? Luiz Roberto Barroso. Sempre ele, sempre. E vejam só, Barroso, STF deve julgar a obrigatoriedade de todas as vacinas. Não é só dessa agora, dessa pandemia, é de todas. Ele já quer. O Barroso quer pegar uma coisa que é só pra pandemia, ele quer agora botar tudo ao mesmo tempo. Veja como é o Barroso, né? Você dá limões e ele faz uma limonada batida, sabe, com direito a creme, chantilly, sabe, servida num copo decorativo, direito com foto pro Instagram. Esse é o Barroso. E diz, ó, o ministro afirmou que ciência não é espaço para politização. Aí que o ministro Barroso defendeu na sexta-feira a decisão do colega Lewandowski de enviar para o plenário sobre a obrigatoriedade ou não. E por que eu estou afirmando que o Barroso vai votar por sim? Só porque ele é de esquerda? Não é só por isso. Para Barroso, a questão vai além do combate à pandemia. Em entrevista ao broadcast político, o ministro afirmou que o STF deve dizer de forma geral se a vacinação pode ou não ser obrigatória, de acordo com o que prevê a Constituição. E olha só, definir não é uma situação da pandemia atual, mas em geral, se o Estado tem o direito ou o poder de exigir a vacinação dos filhos. Olha só, talvez você possa presumir o meu voto, mas eu não adianto. Talvez. Só foi isso daqui que eu me baseei para ter certeza que ele vai votar? Não, ele realmente afirma, calma, ó. Se não for nesse processo, o ministro citou outro de que ele é relator e que pode trazer a mesma discussão para o Supremo. Ele vai votar sim, e se não conseguir nesse, tem outro que ele é relator e ele vai trazer e ele vai tentar mais uma vez aprovar a obrigatoriedade. Esse é o Luiz Roberto Barroso. Você entende o que é um plano de sociedade que esse cara tem? Ele quer mover as engrenagens do Estado. Você já deve ter visto aquelas engrenagens em filme, relógio, qualquer coisa. Pensa que isso funciona, existem engrenagens assim naturais, às vezes assim que até que Deus criou o mundo, colocou a mão, sim, Deus colocou, fez uma parte. E existem algumas engrenagens que foram criadas ao longo de anos e anos e anos, a construção da sociedade. Barroso, ele quer ir ele mesmo pegar e girar, ele botar a mão e falar, não, eu irei mover as engrenagens, eu irei adiantar o relógio do tempo e modificar os circuitos ao meu belo prazer. Vocês entendem o problema do Barroso? Cara, é complicadíssimo. Ativismo judicial. Ele quer pegar agora... Isso pra mim é matéria de lei, né? Uma lei se é permitida ou não, uma grande discussão pelos representantes do povo, que é o Congresso. Elegeu, né? Era pra ser do povo, mas é voto indireto, né? Tem que ter o coeficiente eleitoral. Então, o Barroso pega uma coisa que, na melhor das hipóteses, deveria ser discutida pelo Congresso, ele traz para o Judiciário para já transformar e colocar como se fosse lei e assunto final. Ele passa para cima do Congresso. Ativismo judicial. Retrato do Barroso. Abre aspas, olha só, a questão da vacinação, eu mesmo dei repercussão a um caso em São Paulo que envolve vacinação compulsória, é a família que optou por não vacinar os filhos, por aí vai, papapá. Ele diz o seguinte, ó, espera conseguir levar isso à votação ainda este ano. Então, caso não vá na primeira, ele vai na segunda. E o ministro Barroso afirmou que a ciência não é espaço para politização. A ciência é feita de categorias completamente diferentes da política, argumentou. Para o magistrado, o Brasil não deve levar em conta a origem, sabe? Não deve, não. Esquece de onde foi que está comprando, por aí vai. Sim, os efeitos e estudos científicos. Agora, pessoal, a origem é importante. Assim, não deveria ser, sabe? A eficácia deveria. Mas qual o problema? A confiabilidade da informação. Uma coisa é o seguinte, é sua mãe falando, ó, come isso aqui, que isso aqui, sabe... Eu confio, eu testei, eu que fiz aí você falou, minha mãe não vai mentir pra mim, não vai omitir, não vai tentar manipular os dados. Mas será que todos os laboratórios do mundo, países, têm essa mesma coisa, sabe? Essa preocupação na confiabilidade de não distorcer as coisas? E quando o Barroso fala confiar na ciência, qual ciência? A do Átila, que ele transformou no garoto propaganda do TSE, o cara do 1 milhão? O Barroso me preocupa, sempre me preocupa. É que falando no Átila, temos que trazer. Ele apagou, mas o print é eterno. Uma vez que você posta, o print é eterno. Enquanto o Barroso está falando da ciência, da obrigatoriedade, o Átila diz o seguinte, ó.
Se tiver vacina, depois que muita gente, mas muita gente vacinada e mostrar que é segura, eu me vacino. Você é a cobaia. Aí quando e se a maioria tivesse vacinada, a ponto de não ter mais nada circulando, penso em descuidar mais. Então, amigo, ele tá esperando você ir primeiro, sabe? Você vai primeiro, se der certo, aí ele vê se ele vai lá e pega a fila. Complicado, galera. E aí, o secretário executivo do Ministério da Saúde falou uma coisa que, mais uma vez, eu fico assim meio... É complicado, cara. Isso é meio complicado. E olha só isso daqui. Vou mostrar aqui pra vocês o áudio. São 29 segundos. Tendo como forma de identificação o número do CPF de cada brasileiro. Nós estamos implementando uma carteira digital de vacinação a partir de um aplicativo Conect SUS, que nós podemos baixar no nosso celular e por onde poderemos acompanhar todas as vacinas tomadas por qualquer pessoa. É muito importante que todos nós possamos aderir nesse processo. Ontem a Anvisa... Colocar via CPF. Gente, isso não é um problema por si só, é até interessante. Isso faz parte da questão do SUS. Por quê? Vamos pensar o seguinte, mostrar os dois lados. E até desse exemplo. Você se machuca, você vai no hospital, você toma um certo medicamento que lhe gerou uma reação alérgica em um determinado momento de sua vida. Sei lá, quando você é criança. Isso foi lá na Bahia. Você era lá meu conterrâneo. E aí você mudou, você ficou mais velho, arranjou um trabalho lá em Santa Catarina. Você chega lá, você tem o mesmo problema, você vai no hospital e o cara lhe pergunta, você pode tomar qualquer remédio? Você fala, não, tem um que eu tenho alergia. Aí ele pergunta, qual remédio? Você fala, pô, não lembro, eu não tenho boa memória. E aí ele vai checar, não tem esse registro. Por quê? Porque ainda não existia essa questão, sabe, a digitalização dos serviços. Inclusive o Bolsonaro desceu elogios ao Pazuello, falando que ele vem ajudando bastante a digitalização do Ministério da Saúde. Então, pode ser interessante, sabe, que a gente tenha um histórico médico associado ao CPF, para saber de tudo, sabe, quando você voltar, coisa. O problema é que a gente sempre fica naquela coisa. Essa história vem à tona juntamente com tudo que vem acontecendo nesse mesmo momento, sabe? Pô, cara, eu sei que isso é importante, mas assim, o governo podia ter começado talvez a falar disso antes, falar dessas vantagens de ter... Aí traz essa questão exatamente nesse momento, sabe, que vem a mídia, assim, o pessoal começa a dar uma certa notoriedade e me preocupa um pouco. Não é ideia ruim por completo. Vindo até de Bolsonaro, cara, o cara tem um coração bom, dizer que é a melhor das intenções. Só acho que o governo deveria trabalhar um pouco melhor nisso, explicar realmente, ó, cara, o que tá acontecendo é isso, sabe? Desenhar. Até porque, imagina, Bolsonaro fala, né, não é obrigatório. Aí Dória, naquela ânsia dele, ele fala, ó, não é obrigatório, mas não quero nem saber, aqui no meu estado você só vai poder rematricular o seu filho na escola se toda a família tiver tomado e eu quero a prova. E aí ele vai usar, por exemplo, esse aplicativo para confirmar se realmente vocês tomaram. Então no Brasil não é, mas em São Paulo é, porque Dória não respeita, né, o que acontece no Brasil inteiro. Então acho que vale a pena o governo se debruçar um pouco sobre isso. É só a gente perguntar, falei, e aí, como é que vai funcionar essa questão? A mídia não perdeu tempo, porque eu só tava passeando nesses sites aí pra ver o que o pessoal tava falando. Veja, todos os destaques são basicamente para tentar queimar o governo, né? Você vê, ó, desautorizado por Bolsonaro, o general Pazuello humilhou-se. Nova revolta da vacina expõe o bolsonarismo ao ridículo. Aquele remédio que a gente não pode falar o nome foi liberado a jato. Já a vacina, jamais. Não, esse remédio não foi liberado a jato, ele tá no mercado há mais de 80 anos. Há mais de 80 anos, ok, Matheus Leitão? Filho da Mira Leitão só podia falar assim, né? Esse, inclusive, foi o cara que fez aquela matéria que a manchete era Deixem o Alexandre de Moraes trabalhar. Aí temos o Ricardo Amorim que diz, ó, eleições americanas, as chances do orégano nas urnas. Não tem a ver com o Brasil, mas você vê, né? Os destaques da Veja. Dória Kremer, Bolsonaro deve voltar atrás se a vacina do Dória sair primeiro. E eu até avisei, gente, se realmente sair... Se Bolsonaro se coloca contra, ele tá pedindo até para receber um pedido de impeachment. Esse agora é o momento, a gente tá colocando pressão no Centrão, falar, mas e aí, galera? Beleza, vocês vieram, a gente tá vendo aqui, entende a importância do Centrão, mas e aí? É só na hora dos louros? É só na hora de pedir um cargo? É só na hora de agradecer por Bolsonaro ter valorizado o Nordeste, indicado Cássio Nunes, igual o Ciro Nogueira fez, grande cacique aí do PP? Ou vai chegar junto? Que é o apoio do Bolsonaro para eleição, essas coisas, bater fotinha, que é o apoio do Bolsonaro para tentar emplacar um presidente da Câmara do seu partido, tipo Arthur Lira.
Mas e aí? A gente vai fazer o que agora? Vai se posicionar? O PTB aí, que vocês sabem minhas ressalvas, tá aí. O PTB do Roberto Jefferson entrou lá com ação no STF, pedindo que não seja obrigatório. E aí, PP? E aí, PL? E aí, republicanos? Cadê a base do Centrão? Vai começar a agir? E aí, né, fulano Globo, destaques. Em números, a importância, né, dos amigos do Dória na exportação brasileira, mostrando a carne. Outra coisa que apareceu, os amigos do Dória mudam de lugar prédio de 7 mil toneladas, mostrando como eles têm um domínio tecnológico, sabe, descomunal, colossal, fora do comum. E aí, meus amigos, enquanto tudo isso está acontecendo, uma parte de minhas esperanças de que o mundo continue, pelo menos o mundo ocidental, a nossa liberdade se perpetue, são as eleições americanas e algumas movimentações que estão acontecendo. No Brasil a gente viu aí o Bryan, a gente viu o Pompeu, e agora o Pompeu tá indo dar um rolezinho na Índia na próxima semana. E aí ele também vai para o Sri Lanka e nas Maldivas. O Sri Lanka tem uma população considerável, mas Maldivas mais ou menos, né? Só que o Pompeu fala o seguinte, mais ou menos 600 bilhões de dólares em manufatura, de produtos sem muita tecnologia estratégica agregada. Tá onde esse parque? Onde é que tá esse parque industrial que o Brasil tanto produz? Sei lá que era no país dos amiguinhos do Dória? Isso, naquele lugar. E onde é que esse parque deve ir? Sim, amiguinho, pra Índia, sabe? Entenderam, pequenos gafanhotos? Um país gigante com a população que possivelmente vai superar a população aí dos amigos do Dória em breve. Então ele transfere o parque industrial, não precisa de tanta tecnologia para fazer e começa a enfraquecer a coisa. Então, vê o cenário que vem se desenhando. Enquanto, pessoal, toda essa discussão fica girando aí no Brasil, né, sobre a obrigatoriedade, é a nova bola da vez. Uma coisa que é muito mais simples, mas muito mais simples mesmo, que é as crianças voltarem às aulas, a gente vê isso daqui, 82% dos municípios no país não vêem condições de retomar as aulas. Levantamento aponta que pelo menos 3.275 cidades não se sentem seguras para a retomada. A maioria ofereceu aulas remotas. Será mesmo? Ou é comodidade? Ou é período eleitoral? O sindicato dos professores está em cima, não quer perder o apoio, principalmente com o pessoal ligado à esquerda? Eu conheço gente que é do funcionalismo público da Bahia que tá falando, cara, os bolsonaristas estão trabalhando, querem até voltar, porque trabalho de casa dá no saco. Agora o pessoal que gosta de cortar pra esquerda tá contente, sorridente. Tá todo mundo aqui, Rui Costa, meu amor, voltar no PT e, cara, é de férias, o pessoal tá de férias. Férias, o salário não foi cortado, o salário público, amigo, o cara tá de férias. Mas a aula não pode, né? Não pode. Eu vi um argumento, meus amigos, que foi o seguinte. Se voltassem às aulas, as crianças, elas não são de risco, sabe? Elas não tem problema para as crianças. Mas elas seriam vetores e elas iriam transmitir a doença para outras pessoas. E se alguém viesse a óbito, isso iria traumatizar as crianças para sempre, porque elas seriam as culpadas. Olha a narrativa que esse pessoal vende. E aí, putz, eu não coloquei aqui. Não baixei, acho que eu não baixei aqui. Esse vídeo era interessante, mas eu vou explicar para vocês o que era. O Morning Show colocou, né? Suécia suspende a orientação de que os idosos fiquem isolados. E o Paulo Matias diz, Suécia de novo, eu não aguento mais. Ele fala, não acredito. Ele fala assim, um tom jocoso, faz uma piadinha. E aí o Aquiles fala, não sei o que, ele se empolgou. O Adrilles. Aí o Paulo Matias fala, não, venha, Adrilles, venha. Fale aqui no meu lugar. Aí vai dar lugar, e o Adrilles fala, aqui, tá vendo lá? Tomaram uma coisa, não teve, tá tudo dando certo, o país tá retomando ao normal. Agora aqui no Brasil o pessoal quer ficar criando, né, esse teatro inteiro. Só teatro. Teatro a gente sabe qual é o interesse, né? O interesse se chama dinheiro. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente já mudando um pouco de assunto, olha só para isso daqui. João Dória, que tanto luta aí, né, por austeridade, pela vida, sabe? Uma coisa que todo mundo acho que consegue concordar é que a corrupção interfere, inclusive na saúde. Por quê? Porque o dinheiro da corrupção poderia ser usado para construir hospitais e várias outras coisas. E aí, tivemos um projeto que foi aprovado por maioria, sabe, dos deputados estaduais, e diz o seguinte, olha só a manchete, vocês já vão entender. Dória veta projeto que protegia agentes públicos que denunciassem irregularidades, sabe? O pessoal, assim, o projeto é similar ao que existe no Estatuto Federal dos Servidores desde 1990.
O Dória vetou na quarta um projeto de lei que assegurava garantias a agentes públicos caso denunciasse crimes cometidos por outros servidores, inclusive seus superiores. Ia dar uma proteção para o cara poder denunciar sem uma retaliação, sem perder um cargo, sem ser exonerado, sem ser perseguido, inclusive superiores. Agora o Dória falou: ei, pai, esse negócio de denunciar crime no meu governo, aqui não. Aqui não. Aqui não. E esse é o cara que quer, né? Vamos comprar uma coisa. Comprar uma coisa. Aplicar é outra. E aí, o Lula, cara, é tão corriqueiro. O pessoal bota assim urgente. Realmente assim, eu não sei de última hora, mas Lula foi réu pela quarta vez na Lava Jato. Sabe? Quarta vez. Surpreendeu a quantos, né? O que dá indignação é porque a gente sabe que ele deveria estar preso, ele está solto. E aí foi um novo processo aí, que vem, ó, ele recebeu a denúncia contra o ex-presidente Palocci, Okamoto, dois executivos da Odebrecht, Alexandrino Ramos de Alencar e Delberto Mascarenhas da Silva Filho por lavar dinheiro na Petrobras. Segundo a denúncia, Lula era comandante principal e principal beneficiário do esquema de corrupção que também favorecia as empreiteiras cartelizadas como a Odebrecht. Lulinha, né? Lulinha, tem nem muito o que falar, gente. É porque o Lula... Sabe? É tão óbvio as coisas que a gente fala assim, tá, e aí? Vai fazer alguma coisa? Vai prender? Não vai. Em segunda instância, vamos ver que dia vai ser. Até hoje não foi julgado. Liberou o cara, né? Porque é segunda instância, mas até agora não julgou de novo. Por que não julga? Não. Sabe por que não julga? Porque tem que resolver a coisa de Bolsonaro. Tem 5 dias aí pra resolver a questão de Bolsonaro. Outro que caiu aí, né, na Lava Jato agora, foi o Cacai. Aquele que vai dar rolê no STF de bermuda. Aí, caiu também. Adianta falar alguma coisa? Mas tá aí, só pra vocês saberem, né, ficar informado. Gerar aquele mínimo de esperança que talvez um dia alguma coisa vai acontecer com essa gente. E aí, vem Sérgio Moro, ao longo do dia, quando tudo tá acontecendo, buscar um pedaço de atenção. Vou dar aqui pra ele só pra mostrar a manchete, eu me recuso a ler essa matéria. E diz o seguinte: o campeão voltou. Em novo artigo na Cruzoé, trato do aumento da criminalidade do primeiro semestre de 2020 e das suas possíveis causas. As causas ele não conseguiu prever nenhuma. A falta de tato político dele é absurda, mas a Renata tá aqui para nos informar. O Paulinho da Justiça só esqueceu de comentar que esse aumento se deu devido às decisões do STF, STJ e demais decisões judiciais devido à questão da pandemia política, da qual ele é apoiador e instigador. Aí você vê, ó, STF manda soltar todos os presos condenados em segunda instância. Mais de 32 mil presos foram soltos por conta da pandemia. STJ manda soltar presos com liberdade provisória condicionada à fiança. Para a questão do Fachin, proibiu operações, proibiu de helicópteros, sabe? Não pode subir favela. Então, acho que Sérgio Moro ele não tem, assim, sabe, um tato para isso. Agora, uma coisa é certa. Eu tenho certeza que Moro ele comemora. Porque é um motivo dele poder vir a público, né? Criar mais caos, é o que ele gosta. Ele é um agente criador de caos, você vê desde a saída dele tudo que aconteceu. E segundo, porque é mais um motivo, sabe, dele reforçar a necessidade de comprar tablets para os presos. E Moro não quer comprar, sabe, o iPad da Apple. E não porque é caro. Moro quer comprar, sabe, aquele lá produzido com os amigos do você sabe quem, né? Aquele país lá que vocês já sabem. Continuando aqui, um assunto bate-bola pra gente falar da questão do governador, que é um assunto interessante, falar de eleição, que eu também acho que é muito mais importante. O Carlos Nadali nos informa que tem um grupo de pessoas que não quer deixar a coleção Conta Pra Mim chegar às crianças. Contei tudo para o Tito, que ficou sem entender por que alguém desejaria tirar o sorriso dos pequenos que estão amando os livros. Conta Pra Mim é um programa do governo que tem áudios cantados de músicas. Tem livros lidos pelo Toquinho. Vai, Toquinho, cara, a voz bonita, assim, grave, não é igual a minha voz. Tem os livros impressos, o pai pode ler com o filho, algumas coisas que meio que mostra como o pai, além de ler, pode fazer uma leitura interativa, onde você lê, sabe? Já tem algumas perguntas que você pode fazer ao seu filho, ele responde, vocês começam a criar um diálogo, diversas coisas. É um programa, é o homeschooling da alfabetização. Você alfabetiza seu filho em casa. O negócio é sensacional e esse sim tem comprovação garantida. E meus amigos, vocês sabem por que esse pessoal quer tirar? Não é porque são histórias conservadoras, não é porque é um programa do governo gratuito, sabe? Que os pais podem baixar o livro pro filho colorir diversas coisas, sabe? Não é por causa disso. Sabe por quê? É porque esse programa, ele necessita
que o pai sente com o filho. O pai e a mãe sente com os pais, se juntem com os filhos. É uma parceria. E tudo que eles não querem, é que os laços familiares, sabe, se aperfeiçoem, fiquem mais fortes. Eles não querem. Esse pessoal não luta, né? A família tradicional é muito retrógrada pra essa gente. Eles gostam de outra coisa. Então, essa é a real razão. Não acha que é é conservador demais, é isso, modificar. Não. Eles sabem que isso daí, sabe, gera vínculos entre o pai e a mãe. Eu lembro, sabe, a história, minha irmã, a história do gatinho, que minha mãe nunca terminou de cantar. Minha mãe começava a cantar a história do gatinho, ela dormia. Mas eu tenho certeza que minha irmã lembra com carinho. Minha irmã sempre contava o início da história, nunca sabia o fim, que minha mãe nunca terminava. E aí, olha só isso daqui também, na educação que vale a pena comentar, né? Porque o pessoal tinha tanta raiva do Abraham. Carta Capital fez a matéria, ó. Ganharam, mas não levaram. Reitores eleitos se unem para tomar posse em institutos federais. Heranças de Weintraub. Gestores pro tempore foram escolhidos no lugar dos professores mais votados nas urnas do IFRN, IFSC, Cefet, Rio de Janeiro. Porque os professores lá de esquerda votaram e... Não, foi outro cara, porque quis. Na época podia, né? O Arthur, inclusive, falou, na época foi tudo dentro da lei. E o Abraham falou, universidades e institutos são de todos os brasileiros. Nós pagamos impostos para manter uma estrutura gigante. Quem paga, escolhe e escolhemos o presidente Bolsonaro. Ele foi eleito e fez as escolhas dentro da lei. A tigrada não foi eleita. Chega de tentar levar no tapetão. Felizmente, né, isso não tá valendo mais. E aí, pessoal, isso aqui vale a pena comentar, que é da esquerda, pra gente só falar umas coisinhas aqui. Quem tá meio que falou de crime? Esse rapazinho aqui, jovem, ele faz umas montagens, talvez você já deve ter visto, Kaique. Ele veio a público, eu acho que ele tá falando da cor branca, sabe? Não é da cor da pele, é só da cor branca, essa cor aqui é do fundo, que ele diz o seguinte, ó, eu odeio branco, se você é branco e tá lendo isso, desculpa, mas eu odeio branco. Eu não acho que ele tá falando das pessoas em si, acho que só foi uma piada. Agora, eu só faço assim a reflexão, até pra avisar pra ele, pra tomar cuidado, porque se ele faz, sabe, não sei, qualquer outra... Ou pode ser meio complicado, né? Complicado. Vocês acham que entenderam o que eu queria falar. Vale a pena falar pra esse rapaz, verificadinho, milhares de seguidores. Tá aqui, ó, na TV 247, TV do PT. Eu quero perguntar, você também tem um problema com deve ser o branco aqui da bancada? Não sei. Só vale a pena essa reflexão. Falando em questão de criminalidade, o STF agora, depois de meses de investigação, o TCL soltou a matéria falando que o Alexandre de Moraes pediu dados da CPMI das fake news. Não achou ainda o suficiente, com todas as buscas e apreensões, ainda quer mais coisas. Fez mais pedidos. O pessoal realmente não descansa. O Xandinho, tanta coisa que ele poderia estar se debruçando, porque quer ir atrás, né, do pessoal da direita. E quiser dar uma olhada, é aquele assunto que já está um pouco cansado de falar. Outra matéria aqui que foi classificava, até botaram como urgente, mas isso aqui é reconfortante, porque a gente sabe que é um absurdo. A PGR arquivou a representação contra Bolsonaro por suposta ameaça ao STF por participar de manifestação. Lembra aquela manifestação do Dia do Exército, que ele foi para as ruas, o pessoal falou umas coisas e pediu... Teve acho que duas pessoas que pediram intervenção, ele não apoiou. E aí o pessoal falou, Bolsonaro, lá, atos antidemocráticos. O PGR falou, cara, não tem nem pé nem cabeça. Esquece isso daí e bola pra frente. E aí sim, esse daqui é um assunto, gente, interessante. Isso aqui a gente tinha comentado uns dias atrás, tinha já até um problema no governo, sabe? A Carla Zambelli meio que brigou com a Ana Caroline Campaiolo, tinha gente que tava falando pelo governo, sendo que o governo não falou nada, porque tava um lado defendendo a Daniele, que é a vice-governadora, Daniela, e ela conseguiu continuar, não caiu, e agora ela sumiu. Ela realmente aparentava que até apoia o governo, não sei até quanto apoia, Carla Zambelli aí, até vou mostrar o que a Carla Zambelli disse, mas eu sei que o Moisés caiu e acho que ninguém liga o Moisés, né? O cara aí que, inclusive, ainda na época da pandemia, lá no início eu mostrei que até contratos milionários com empresas de marketing ligadas ao LEAD, o grupo do Dória, ele fez. E aí, por 6-4, o Tribunal Misto votou pelo afastamento do Moisés por até 180 dias.
a governadora Daniele por 6-5, não foi por um votinho na quebrada, continua no cargo agora a nova governadora interina. Agora será instaurado um julgamento contra Moisés que deverá ser feito em até 180 dias pelo mesmo tribunal. Esse julgamento, que decide se afasta ou não definitivamente do cargo. E aqui sai na Lesc falando, ó, impeachment, o cara caiu. Mais um governador que caiu. Mais um, são 2. Gente, o Dória tem que cair. Eu realmente espero que a população brasileira, acho que deveria ser em todos os estados, sabe? Deveriam se replicar. Não só o pessoal de São Paulo, porque Dória é um problema para o Brasil. Dória, meus amigos, é um problema para o Brasil. E a Carla Zambelli fala, parabéns pela grande vitória, Daniela. E com este resultado fica provado que era possível afastar apenas o governador e mantê-la no comando. A primeira governadora do Somos Aliança. Nosso presidente ganhou mais um estado como aliado. Ganha o povo, vence a justiça. E eu realmente espero que a palavra da Zambelli estejam corretas quando diz que ela será aliada do governo. A gente não precisa mais de pessoas jogando contra. Basta. Sabe, tem que ter pelo menos um, sabe, governador no Brasil que tenha coragem de reabrir o estado. Não, já voltou ao normal, não dá mais. Não dá mais para continuar do jeito que tá. Vai voltar com as aulas, vai voltar com tudo. Vamos ver, espero que a Daniela tenha pulso para isso. Espero que tenha. Continuando aqui, agora entrando na eleição, já correndo para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, saiu a matéria do Globo falando o seguinte, ó, eleições 2020, em queda nas pesquisas, Celso Russomano se descola de Jair Bolsonaro e diz ser favorável à questão da vacina. Se for aprovada pela Anvisa, sem problema nenhum, disse aí o Russomano em entrevista à Rádio Eldorado. Sou totalmente favorável à vacina, quero que ela fique pronta e quero tomar também. Meio estranho nessa fala de Russomano. Rádio Dourado eu não tive, tentei procurar, não consegui achar, também não tive muito tempo de ir atrás disso daí. E o que eu sei é que pessoas fizeram pressão no Russomano e falou, cara, que história é essa daí? Você se descolou de Bolsonaro? Você tá mudando de opinião? Você tá se lendo ao Dória? É isso? E aí ele vem o público falar, ó, isso é narrativa criada pela mídia esquerdista. Sou amigo do Bolsonaro desde os anos 90 e seguimos firmes juntos. A Folha levanta a bola inventando uma queda de popularidade e o Globo corta fabricando um afastamento. Até quando vai ter gente caindo nessa? E depois ele faz uma postagem e fixa, sabe, no topo do seu tweet falando o seguinte, ó. Sou contra a obrigatoriedade e o lockdown. O paulistano não é cobaia do Dória e deve ter sua liberdade respeitada pelo poder público. O paulistano também quer trabalhar, empreender e buscar uma vida melhor. Já está provado que o lockdown impossibilita tudo isso. Então eu espero que realmente essas sejam as palavras verdadeiras do Russomano. Eu realmente espero. Eu não duvidaria de ser uma tentativa da mídia, até porque Bolsonaro tem mais um aliado no poder e a mídia reemplacar, né, o Dória, que para ano que vem vai aumentar em 80 milhões os seus gastos com propaganda, eu acho que a mídia já tem o seu candidato, né? Eu acho que a mídia já tem o seu partido do coração. E aí, pessoal, olha só, até um dos motivos, questão Russomano versus Covas. Além de todos os problemas, tudo o que tem acontecendo, se vocês vão se lembrar, quem é de São Paulo sabe isso aqui de perto, que vive, isso aqui eu tinha recebido fotos antes, isso aqui era uma praça, né, do Anhangabaú, era bonita, cheia de árvores, várias coisas. O Covas removeu todas as árvores, tá dando problema de escoamento de água, a água meio que fica assim empoçada, sabe, o pessoal não fez direito a obra. E agora, depois que o Covas gastou quase 94 milhões de reais em reformas, ele concedeu para a iniciativa privada. Sabe por quanto? 10 anos no valor de 6 milhões e meio. 6 milhões e meio em 10 anos. O governo gastou 94. Olha a matemática. Essa privatização é do caramba. Parabéns. Vocês estão entendendo? Gente, a questão do Covas sair é essencial. Não dá para termos o Covas. Não dá. E aí você vê a questão, olha só isso aqui, ó. Delegada de esquerda, Marta Rocha, ameaça polarização entre Paes e Crivella. Ela está aqui nas pesquisas, assim como Boulos. Pois é, você quer levar o PDT do Ciro para o segundo turno, junto com a versão carioca do Rouba Mais Faz? Não. Não se esqueça de que Paes é ligado a Cabral e tem apoio do Rodrigo Maia e do Marcelo Caleiro, que pediu impeachment de Jair Bolsonaro esse ano.
Vai fortalecer essa gente? E a Sarita fez uma thread que junta o que eu tô falando do Covas, junta isso daí que vale para todas as cidades do Brasil. E olha o que ela diz, ó. Olavo sempre disse que poder de fato é a capacidade de ser obedecido. Se Jair Bolsonaro não consegue sequer ser obedecido pelos seus eleitores quando indica um candidato nessas eleições, isso é prato cheio para a oposição que percebe que sua popularidade não representa poder. Com isso, a oposição perde o respeito, lê-se medo, e passa a lhe impor derrotas, com certeza de que o apoio que Bolsonaro tem nas redes e nas ruas não se confunde com o poder de fato. Ele tem tanto apoio, mas na hora mesmo vamos ver o pessoal. Não sei o que passa na cabeça. Se eu não quero que o presidente saia enfraquecido nessas eleições, seguirei as orientações dele. Em São Paulo, o candidato de Bolsonaro é Russomano. No Rio, embora ainda não declarado abertamente, é o Crivella. Ambos são do Republicanos número 10. E olha só isso daqui. O mesmo partido do Flávio e do Carlos. E já parou para pensar o porquê que Bolsonaro escolheu esses caras? Inclusive do partido que os filhos estão? Será que é só coincidência? Será que Bolsonaro, que na opinião da Sarita, acho que na minha também, é um dos melhores estrategistas políticos do Brasil, analisou a conjuntura política de uma forma mais ampla, porque está lá dentro, sabe realmente o que está acontecendo, negocia inclusive com os líderes dos partidos, dos republicanos, percebendo as relações entre as pessoas, as coligações, e viu que um grupo que menos ameaça a manutenção da direita conservadora no governo é este que ele busca fortalecer agora. Ele tá vendo que às vezes é mais vantagem se realmente se juntar, trazer para perto republicanos. Você inclusive vê esse pessoal quer porque quer um conservador no STF, e aí você vê que pelo menos esse pessoal nas pautas do aborto, várias coisas, eles assim, são ferrenhos, tem que lutar contra o aborto. Então, ninguém aqui está dizendo como alguns pontos ficam insistindo que o presidente é Deus, é infalível, merece adesão cega. Não é. Bolsonaro, pelo amor de Deus, não acerta o tempo todo. Não acerta o tempo todo, mas ele, 100% do tempo, aí realmente é 100%, ele faz de bom coração e na maior boa vontade do mundo. E aí, pessoal, olha só. Mas que o presidente tem uma visão política já comprovada, que funciona com muito mais acerto do que erros, pois isso aí não dá pra duvidar, e só olhar, pô, o cara tem 30 anos, honestidade, não tem nenhum escândalo de corrupção. E como o presidente conseguiu virar a mesa contra todos que o traíram, sempre saindo mais forte. O presidente está olhando para 2022, lembrem disso, e não quer consolidar o poder de grupos políticos que tentaram derrubá-lo em 2019 e 2020. Lembra disso, 2022 já está na curva. Um desses grupos, olha só, para quem não se lembra, com poucos meses de governo de Bolsonaro, o Levi Fidelix montou uma bancada pró-Mourão no Congresso que vivia articulando para derrubar o presidente e propagando que os filhos atrapalham. Ele só abortou a missão, ou ao menos ela ficou menos explícita, depois que Carluxo, nosso Carlos Bolsonaro, jogou a luz em torno disso e desarticulou o golpe. Nas eleições deste ano, ele quebrou um acordo com Bruno Engler, prejudicando sua candidatura em Belo Horizonte. Então você vê, por que Bolsonaro não apoia o PRTB, não apoiou o Levi em São Paulo. Diversos motivos, o Levi ainda falou que se Mourão quiser concorrer a presidente em 2022, vai ter apoio do partido. Então, cara, não dá, Bolsonaro tá vendo assim, pô, quem que tá comigo? Quem que vai realmente me ajudar na Câmara? Até pela quantidade de deputados, Bolsonaro não vai precisar garantir a presença da Câmara. Já falei pra vocês, gente, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, é a presidência da Câmara. Fevereiro de 2021. No Rio de Janeiro, quando se fala do Luiz Lima, tem muita gente que até sabe, mas ela diz, ó, o Luiz é ligado à Renova BR, prefere o PSL ao Aliança e tem passado político relacionado aos Pisciani. É meio complicado. É um nome bom. Eu não acho que é um nome ruim o nome do Luiz. Eu acho que é um nome interessante. Só qual é o problema? Qual é o ganho político que Bolsonaro vai ter? Eu não tô falando assim da imagem de Bolsonaro para reeleição. Eu digo em termos de governo Bolsonaro. Qual é a força que vai ter? O PSL vai votar para o Bolsonaro? A Joyce vai votar? Porque a Joyce não vai ser eleita. O pessoal vai votar? Bolsonaro vai ganhar uma força? A gente sabe que o Republicanos vai votar junto com o Bolsonaro, vai ajudar em aprovar algumas pautas que são benquistas pelo governo. E diz, ó, sua candidatura divide a base de Bolsonaro e parece ter sido calculada para beneficiar Eduardo Paes. Aqueles que não irão votar nos candidatos do presidente por questões partidárias, paciência, questão de jogo. E tem gente que realmente não pode votar até por fidelidade partidária. Aos que não vão votar por dúvida na capacidade do presidente de analisar conjuntura ou por não aceitar a liderança dele, saibam que ele é a melhor chance dos conservadores continuarem no governo.
se eles saírem enfraquecidos dessas eleições, teremos 2 anos muito difíceis pela frente. Depois, não adianta chorar porque o presidente fez concessões ou porque projetos foram desidratados. Ele não conseguiu aquela força que ele queria ter. O pessoal viu que, Bolsonaro me apoiou, mas, cara, não elegi ninguém, bicho. Tô meio fraco, tô sem base. Eu sou deputado, mas eu tenho que pensar em 2022, amigo. Se eu te apoiar, eu não sei, velho, não sei. E ela termina falando, você tem a chance, por meio do seu voto, de reforçar o poder de Jair Bolsonaro. Faça com que ele saia fortalecido destas eleições. E, meus amigos, vocês que estão no Rio, com certeza já estão decepcionados com Crivella e vão continuar se decepcionando. Os paulistas, vocês irão se decepcionar com Russomano. Agora, votar no Covas, vocês sabem o que é o resultado. Vocês sabem o que é Covas. Covas é igual a Dória, que é igual. E aí, olha só a esquerda. Vou falar um pouquinho do crescimento da esquerda. Filipinho já está avisando de antemão que em 2022 ele vai se tornar a pessoa mais odiada pelos influenciadores no Brasil. A turma do prefiro não me meter já pode ir me odiando desde já. Isso daqui não é para direita, isso aqui é para pessoa da esquerda. Ele vai fazer uma coisa também contra a direita, agora ele vai fazer pressão que todo mundo se posicione e se posicione ao lado dele. Imagina esse pessoal que vê tudo como um negócio, comércio, sabe, que tá no ramo do entretenimento. O ramo do cara não é política, é só entretenimento. Felipe mexe os pauzinhos, pega um patrocinador e fala, cara, vai perder teu patrocínio se você não se posicionar. E a gente sabe qual lado que ele espera que as pessoas se posicionem, né? Mais uma coisa que eu acho meio complicada, vale a pena deixar no radar. Olhem quais são as nossas prioridades. O que a gente tem que, abrir o olho, gente. Abrir o olho com isso daqui, O cara que vem aqui falar da Jennifer Aniston, que está fazendo campanha aberta pro Joe Biden. Então ele já está falando qual lado, que a gente já sabe qual lado dele. Ele diz, a Jennifer, ultramilionária, uma das pessoas mais famosas do mundo, não precisa de mídia para nada, votando e incentivando o povo americano a votar no Biden para derrotar o Trump. Em 2022, vamos descobrir quantos influenciadores brasileiros têm humanidade. Tradução, a campanha anti-Bolsonaro virá com tudo, virá com tudo. Isso daqui, gente, é o nosso foco. E quando você quiser entender assim, mas a esquerda, esquece a esquerda. Eu realmente acho que não tem como o Bolsonaro perder. É zero. Mas a gente eleição não é só presidente. A gente viu isso, a gente perdeu em 2018. A gente perdeu os governadores. E aí eu quero mostrar pra vocês um minuto da fala desse vídeo, que foi a ida do Lucas Inutilismo. Eu nunca tinha conhecido esse cara no Flow Podcast pra mostrar como a direita vive dentro de uma bolha. Ele não comenta muito sobre política. Eu acho que ele não comenta de política no canal dele, eu dei uma olhada assim meio rápida. Mas, quando ele vai em locais de entrevistas, as pessoas falam e o cara acaba por se posicionar. E galera, olha só. Só algumas análises rápidas para vocês entenderem. Ele foi num canal chamado Flow Podcast, conta com 1,43 milhões de inscritos. Essa entrevista já conta com 1,8 milhões de visualizações. O Lucas tem 4,13 milhões de inscritos, algo assim, 4,14. Tem vídeo lá com 6,4 milhões de inscritos, eu assisti pra ver. Cara, e o cara tem público. A gente já tem o Filipinho, a gente tem várias pessoas. E olha o que a discussão que começou a gerar no entorno desses três aqui. E lembra que Bolsonaro falou, ele mesmo falou que o Bolsonaro falou na ONU. Isso é tão 2 séculos atrás, tá ligado? Eu falei assim, cara, qual que é... Mas você não vê que existe uma tendência de múltiplos comportamentos de 2 séculos atrás acontecendo agora? Tipo, manifestação verdade, agora nazista, que você falou... tipo, coisas tipo... Obscurantistas, né? Atrasados, retrógradas. Cristofobia. Cristofobia é bom, velho. No Brasil é acidente. Precisamos combater a cristofobia, tá ligado? Aqueles cara. Porra, você falou que gosta de Cristo, é linchado na rua Precisamos. E você falou na ONU, não falou foi? Na ONU. Pantanal pegando fogo e precisamos combater a cristofobia. Tá ligado? Então, não é a única questão arcaica voltando à tona, sabe? Existe uma tendência global, que é a tendência do retrocesso em vários aspectos e, sabe, traz consigo essas paradas aí, mano. Durante essa entrevista, eles falaram do Natal, fizeram piada do Natal. Construção, não sei o que. A gente lá sabe quando é que Jesus nasceu, não sei o que, eu não tô nem aí. Fizeram piada até do Nosso Senhor, falaram um monte de coisa, sabe? Então, acho assim, em vez de ficar caçando treta na direita, eu venho reafirmando isso daí
uma certa frequência, vocês estão vendo. Tem hora que eu acho que eu tô sendo muito até chato. Mas olhem os números. Olhem os números. Os números. Tem algum canal da direita que consegue pegar 1.800.000 visualizações na entrevista? Um canal da direita que tem, sei lá, 6.400.000 views em apenas um vídeo? Tem vários assim, que é o Lucas. Vamos vendo, né, quais são as prioridades. Notícia aqui boa, Damares nos informa que o Brasil assina a declaração internacional contra o aborto e a favor do papel da família. Ela falou, sim, nós temos um governo conservador da vida. A Polícia Federal, tá aqui, ó, mais uma apreensão, quase 130 quilos de pasta base, que é mais caro do que o produto final. Gente, é muito dinheiro isso aqui, eu não sei quantos milhões, mas deve dar mais de 50 milhões isso daqui, tenho quase certeza. E tem essa foto aqui que apareceu nas minhas redes, que até trouxe foi o Kim Drácula, o Edson do podcast História Magista. Muito bom ter entrevista com ele aqui. Acho que foi um dos melhores bate-papos que eu já tive com alguém falando sobre Roma. Essa foto aqui foi do Rio, dos anos de 1940. Foi publicada num fórum, aqueles fóruns anônimos americanos, que o pessoal só conversa entre si. Olha o que o cara fala. Sabe o que é interessante? As pessoas estão meio preocupadas com o futuro distópico. A gente tá com medo do futuro, assim, de ser essa sociedade distópica 1934, cheia de censura e diversas coisas. Só que, às vezes, as pessoas não, sabe, param e pensam e refletem que, talvez, essas pessoas aqui, na década de 40, se elas estivessem olhando para a nossa sociedade atual, elas iriam achar que nós vivemos numa distopia. E nós já vivemos. Olha como o pessoal tava, sabe? Tenta lembrar isso daí, sabe? Músicas da época, as vestimentas da época, sabe? Como eram as coisas, como era a família, como era tudo, a importância que se dava à religião. Será que a gente já não tá vivendo uma distopia, meus amigos? E é por isso que quero falar, para encerrar o vídeo de hoje, que dia 1º/11, o fora Dória. Dória tem que sair. Não dá mais. Esse cara não dá mais. Então por hoje é isso, fico por aqui. Quem curtiu, deixa aquela curtidinha, aquele like, dá aquela compartilhada e vejo vocês amanhã de novo. Valeu, galera!